Aqui é o Wesley Mendes da Zion Media e nesse vídeo aqui a gente vai responder duas perguntas enviadas pelos nossos alunos do curso Mídia Adulta. A primeira pergunta a gente recebeu via suporte, a segunda através do nosso grupo de networking entre alunos. A segunda pergunta eu quero já fazer um adendo aqui, que eu vou responder de acordo com o que eu entendi da pergunta, tá? E se você foi o aluno que fez essa pergunta e está assistindo ao vídeo, se desejar fazer alguma complementação da pergunta, comente abaixo ou entre em contato com o nosso suporte, o grupo de network, enfim. Te convido também, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nunca mais nenhum dos nossos vídeos, tá? Vamos para a primeira pergunta aqui. A pergunta é bem simples. O que é CR ou taxa de aprovação em redes como Dr. Cash, Terra Leads e CPA House? Isso aqui a gente fala bastante nas aulas práticas, nos módulos práticos que tem dentro do curso Mídia Adulta. Lá a gente faz campanhas Dr. Cash, Terra Leads, inclusive tem um módulo completo aqui no nosso canal, onde a gente faz campanhas da CPA House, promovendo na Push House. Então a gente fala bastante do que é CR. Em algumas campanhas aparece como CR, Conversion Rate, taxa de conversão. Em algumas outras, como a Dr. Cash, que é o exemplo que eu vou dar para você aqui, aparece como taxa de aprovação. Isso, pessoal, é simples. Nada mais é do que a quantidade de conversões a partir dos leads que estão sendo gerados. Eu vou lá na Dr. Cash e vou mostrar isso em detalhes para você. Estou aqui na nossa conta da Dr. Cash e peguei o exemplo aqui de uma oferta qualquer. E para você ver que todas vão aparecer, aqui na Dr. Cash aparece como taxa de aprovação. Eu peguei, por exemplo, de uma oferta aqui, Prostamento. Eu nem vou entrar em detalhe, payout, preço, onde que ela está segmentada, não. Eu vou focar nisso aqui. Ó. Quando você vê isso aqui, taxa de aprovação, significa o seguinte: 22,17% dos leads gerados para essa oferta estão convertendo. Então, isso, veja bem, em todas as plataformas de tráfego, em todas as sources. Aqui não é só do tráfego adulto. Essa taxa de aprovação aqui de 22,17% é tráfego que vem do Facebook, é tráfego que vem do Google Ads, enfim, de todas as pessoas, de todo mundo que está promovendo. A Dr. Cash faz esse cálculo em cima. Olha, estão entrando 1.000 leads, 22,17% dele estão sendo aprovados. Ou seja, as pessoas estão comprando, estão aderindo à oferta. E isso aqui, eu já falei várias vezes, é um dado importante. Mas você tem que ter certos cuidados. Porque se for uma oferta nova, certamente a taxa de aprovação ou o CR, a depender da oferta, vai estar zerado ou muito próximo de zero. Isso não significa que a oferta seja ruim. Então você tem que analisar aqui o ID da oferta, que está aqui em cima, se é uma oferta nova. Se for uma oferta nova, claro, pouco a gente vai ter promovida, ela ainda não vai ter, a Dr. Cash não vai ter como calcular essa taxa de aprovação. Agora, se for uma oferta bem antiga e está com CR baixo, aí depende da estratégia que você vai adotar. Mas a pergunta foi, o que é CR ou taxa de aprovação? É isso, é o percentual de leads que converte, é o percentual de pessoas que vão comprar aquela oferta. A pessoa não vem aqui na Dr. Cash e deixa os dados de contato, não tem um call center que vai entrar em contato com essas pessoas, então essa taxa de aprovação é isso. É o percentual dessas pessoas que deixam contato que vão converter naquela oferta, que vão aceitar a oferta e vão, de fato, comprar. Simples, né? Pois é. Agora vamos para outra pergunta, que ela é um pouquinho mais complicada. Essa é a segunda pergunta. E deixa eu te contextualizar um pouco em especial se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Nós publicamos recentemente, aqui no canal, 3 vídeos. A respeito de uma live que a gente teve problema na live com queda de internet, enfim. Aí eu decidi gravar todo o conteúdo de novo e separar em 3 partes. E lá eu falava de uma estrutura de testes, e lá eu mencionei um tráfego razoável. E tem também essa expressão, né, que eu gosto de adotar, tráfego razoável, até mesmo na hora de você otimizar, você não pode deixar para começar a otimizar uma campanha nem cedo demais. Você pode, de repente, estar dando um tiro no pé, passando o carro na frente dos bois, e nem tarde demais, senão você já vai ter gastado muito.
Então eu sempre menciono isso, um tráfego razoável, uma quantidade razoável de tráfego. E a pergunta do aluno foi bem direto ao ponto. O que vem a ser um tráfego razoável? Existe mais ou menos uma proporção, tipo a partir de X impressões, X cliques e CTR de X, já podemos dizer que uma campanha tem um tráfego razoável? Bom, a resposta direta é não. Tá? Não existe nem mais ou menos, tá? Porque vai depender demais da sua segmentação e do seu budget. Um tráfego razoável, eu digo para você, é aquele tráfego que é suficiente para você concluir que, olha, esse teste ou essa campanha aqui não vai dar não está dando resultado, é melhor partir para outra. E isso aí não é só na fase de teste também. Quando a gente acerta a mão em uma oferta, a gente tem que continuar monitorando sempre para ver se de repente o tráfego que a gente tem, ele não está saindo muito caro. Um exemplo que a gente discutiu no grupo de network entre alunos recentemente foi exatamente a oferta do XCamps. A gente achou uma oferta muito boa, a gente promoveu ela bastante, mas ela chegou num ponto assim, por mais que a gente atualizasse landing pages criativos, o nosso lead começou a entrar muito caro. O que a gente fez? Bom, a gente já teve lucro nessa oferta. A gente não vai deixar o lucro sair por entre as mãos apenas para segurar mais as campanhas, na verdade. Deixamos de lado. Isso porque o lead começou a ficar muito caro. O tráfego começou a ficar muito caro. E aí teve até um aluno no nosso grupo de network que perguntou, mas por que isso acontece? Por que o lead passa a ser muito caro de uma oferta que está funcionando? Gente, tem N motivos. A única coisa que eu digo para você que não é um motivo abre aspas, que a oferta saturou, fecha aspas. É bem subjetivo isso aqui. Um tráfego razoável, ou, por exemplo, eu mencionei lá no grupo de network, falei, olha, pessoal, o custo do meu lead está isso. A hora que chegar isso aqui eu paro. É uma escolha pessoal nossa. A gente não sabe mais que ninguém. Mas baseado no que a gente está lucrando com a oferta, baseado no PPS, a gente percebe assim, olha, essa conta aqui, se eu começar a pagar 20, 30 dólares no lead, certamente eu vou ter conversões. Mas a minha margem de lucro, que está excelente, vai começar a diminuir. Então não vale a pena. Da mesma forma que você tem que ter o feeling para saber na hora de entrar uma oferta e investir nela, você tem que ter o feeling de saber, olha, eu vou até aqui, a partir daqui eu não vou. Não tem como eu mencionar para você também a partir de quantas impressões. Nesses 3 vídeos, nessas 3 partes do vídeo da live, que a gente gravou, disponibilizou esse conteúdo aqui no canal, lá eu deixo uma regra passo a passo. Passo a passo. Aquilo é um método que a gente usa aqui. Usa aquilo lá. Tá? Se você não tem por onde começar, começa por aquilo lá. E lá a gente fala, olha, a partir de 7.500, 10.000 impressões, se as estatísticas não estiverem boas, cai fora. Mas isso aqui é para gel de nível 1. Só que de repente, e isso eu alerto no vídeo, de repente, para a sua gel, você vai ter que aceitar um pouco mais de tráfego. Um tráfego acima, de repente, de 20.000 impressões. Ou que não chegue a 7.500 impressões, como a gente colocou lá, mas com 5.000 basta. Então não tem, tá? Não tem uma fórmula pra gente, não tem um teorema de Pitágoras do tráfego que a gente fala, ó, isso aqui é exato. Porque não é exato. A mesma segmentação, ela vai te dar infinitas possibilidades para você anunciar. E toca no outro ponto. Às vezes, um anunciante, ele tem o poder financeiro, vamos dizer assim, de, depois de gastar 500, 400 dólares, chegar num tráfego razoável para ele e dizer, olha, para mim basta, eu não vou testar mais isso aqui, não vou promover mais essa oferta. Agora, pode ser que para outro, 20 dólares já seja muito. Então, se eu arriscar e dizer aqui para vocês, olha, a partir de
500 mil impressões, X cliques e um CTR de Y, aí a sua campanha já pode ser considerada que tem um tráfego razoável. Só que eu falo isso para o Brasil. A pessoa toma isso como uma fórmula. Aí ela vai aplicar isso aí, por exemplo, no Japão. O tráfego lá é bem caro. Aí a pessoa, nossa, o Wesley falou lá que são 500 mil impressões, então eu tenho que segurar as pontas aqui até 500 mil impressões. E aí você adota isso lá e, a não ser que você tope uma oferta muito boa, você vai ter um prejuízo certo. Por quê? Lá não precisa esperar isso tudo. Então, eu não vou te dar a fórmula, é você que tem que criar essas fórmulas, tá? Isso aqui eu tenho certeza que quem anuncia Google Ads, Facebook, vai construindo esses limites. Olha, eu gastei R$50 aqui no Google Ads, tive tantos cliques, não rolou, tchau, eu não vou mexer com essa oferta mais. É por aí. Então é você que tem que definir o que é razoável. Durante todo o curso Mídia Adulta e até mesmo aqui no canal, a gente dá métodos para vocês testarem. Exemplo do que a gente deu na live. A gente fala de CTR, um CTR mínimo para mobile tem que ser 0,22%. Mas agora, o tráfego vai depender da sua oferta. Se a sua oferta é PPL, se a sua oferta é PPS. Se ela for PPL, normalmente ela converte, né? O payout vai ser pequeno, mas você tem conversões com poucos cliques. Agora, se for um PPS que paga aí 100, 150 dólares, a oferta já paga isso para você porque é difícil converter. Ou pelo menos é mais difícil, é mais trabalhoso, vai exigir mais do anunciante, tá? Então não tem fórmula. Um tráfego razoável é aquele que te leva a concluir se aquela campanha, se aquela determinada campanha de anúncio vale a pena a gente continuar com ela ou definitivamente não vale a pena a gente continuar com ela e é melhor partirmos para outra. Agora, uma regrinha assim não existe. Se existe, eu não conheço, tá? Agora, quem é aluno bem antigo do curso Mídia Adulta, antes da Traffic Factory migrar para a plataforma Exads, quando a gente tinha média de posicionamento, quem é antigo aí, a gente tem vídeos aqui bem antigos da antiga interface da Traffic Factory. Lá sim, naquela época, a gente conseguia, na Traffic Factory, a gente determinar pelo menos o número de impressões, que a gente falava lá entre 45 mil e 50 mil impressões, na maioria dos casos. Mas lá a gente tinha um dado essencial chamado média de posicionamento. E essa média de posicionamento, que não existe mais, essa estatística não existe mais na nova interface da Traffic Factory, ela ajudava muito, porque a gente tinha como saber ali quando o nosso anúncio estava aparecendo através dessa média de posicionamento. Aí a gente conseguia ter um vislumbre mais claro e, digamos assim, criar uma proto-fórmula para a gente ver ali, olha, tá valendo a pena aqui não tá valendo a pena, mas depois que a própria Traffic Factory tirou isso aí, isso aqui perdeu, vamos dizer assim, bastante sentido, no sentido da gente perder o sentido prático, porque a gente não consegue mais definir isso aqui. Tem aquelas regras que eu disse lá no que se refere a você testar baseado naquele método que a gente usa, mas é aquilo ali, e eu disse para você que aquilo é para geos específicas. Agora, a partir de quantas impressões, cliques, CTRs, etc. CTR, né? A gente já falou bastante no curso. Se você estiver anunciando no Xvideos, tem que ser um CTR de pelo menos 0,22%. Agora, isso é regra geral. De repente, com um CTR bem menor, você vai conseguir ali uma performance boa na sua campanha, tá? Eu criei duas campanhas exemplos, uma na Traffic Factory e outra na Exoclick. Quero mostrar elas para você aqui, para você ver a quantidade de opções que a gente tem aqui no que se refere a tráfego e por que é difícil fixar valores como esses aqui. Então vamos lá, dar uma olhada nessas campanhas. Observe o seguinte, eu criei uma campanha aqui, campanha razoável, Traffic Factory. O que eu fiz? Eu vim aqui e selecionei só categoria latinas,
Banner 300 por 250. Vim aqui em segmentação e escolhi apenas o estado de São Paulo. Dispositivo desktop, banner 300 por 250, você tem a opção de segmentar ele mobile desktop. Eu escolhi desktop, só isso, não mexi em mais nada aqui para baixo. Olha para você ver. Não mexi em preço, nada disso, deixei aqui e vim aqui em zonas. Olha só a quantidade de impressões que eu tenho, 772 e 700. Isso para Square NTV 300 por 250. Eu vim aqui na Exoclick e fiz a mesma coisa. Campanha razoável Exoclick, categoria latinas, banner 300 por 250, segmentação Brasil, São Paulo, dispositivo desktop igual, mesma coisa. Vim aqui em zonas e aqui, ó, 300 por 250, NTVA. Tem um 300 por 250 aqui que é footer, e não é o nosso caso. A gente está anunciando NTV. Então veja bem, aqui na Exoclick eu tenho 783 mil impressões estimadas. Aqui na Traffic Factory tenho aqui 772. Aqui também você consegue, ó, desktop footer 261 mil. Aqui 704 mil. Ambos para Exoclick. E te pergunto, né? Qual que é o tráfego razoável se eu estiver anunciando para exatamente essa segmentação aqui? Se eu tenho 783 mil e eu vou anunciar NTV, é o quê? É 70 mil impressões? São 80 mil impressões? São 10 mil impressões? O que é razoável aqui? E aqui entra naquele ponto que eu disse para você. Qual que é o seu caixa? Qual que é a sua oferta? Sua oferta é PPL, é PPS, ou de repente você está promovendo uma oferta, e isso aqui para o Brasil, claro, é uma oferta de CAN com heavy share. Tudo isso aí vai depender. Seja para você testar, seja para a sua campanha estar rodando, está te dando lucro. Olha, se a minha campanha estiver me dando lucro, então eu quero 80% desse tráfego. Repara o seguinte, aqui a gente está falando em impressões, não em acessos únicos. Não significa, presta atenção nessa informação aqui, que muita gente confunde impressões com acessos, com visitas. Aqui eu tenho 783 mil na Exoclick, para NTV 300 por 250. Eu tenho 783.209 impressões. Isso não significa que o seu anúncio vai ser visto por 783.209 pessoas. Não significa que o seu anúncio, o seu banner 300 por 250 NTV, que ele vai ser exibido em 783.209 IPs diferentes. Isso são impressões. E claro, essa quantidade de impressões, seja aqui na Exoclick, seja lá na Traffic Factory, ela vai depender dessas configurações que você colocar aqui, em especial frequência. A gente tem campanhas que a gente consegue otimizar, ora, com apenas 10% das estatísticas que aparecem aqui, independente da segmentação. Tem campanhas que a gente precisa avançar um pouco mais, 25%, 30%, isso para otimizar. Porque nós sabemos que isso aqui são impressões, isso não são acessos. Se eu deixar, por exemplo, frequência aqui sem limite, deixar aberto dessa forma aqui, sem eu especificar um limite para a frequência, pode ser que apenas um IP, dentro de 24 horas, me gere 200 impressões. É possível. Então não misture alhos com bugalhos. Uma coisa são impressões, outra coisa são visitas. A depender da sua oferta, você quer, e esse é sempre o nosso foco. Aqui na Zion a gente anuncia desse jeito. Quando a gente está testando, a gente quer o máximo de pessoas possível tendo contato com aquela oferta. Eu não quero ficar martelando aquilo ali na cabeça do visitante, sendo que eu ainda não sei se aquilo ali vai funcionar. Eu não sei. E até mesmo quando você encontra uma oferta que funcione,
não resolve você deixar a frequência. Isso é um erro comum que a gente vê em gente tarimbada. E isso eu vejo até em fóruns. A pessoa, ela dá um tique de ganância. Ela tá de repente com essa frequência aqui, ó, 4 a cada 24 horas, e tá tendo um lucro acima de 100%. Aí ela olha, poxa, mas eu tô com isso aqui, e de 783 mil eu tô pegando 230, 250, vamos chutar que ela esteja pegando isso. O que ela vem aqui? Não, eu vou aumentar o meu lucro, eu vou tirar essa limite de frequência, porque eu vou ter mais tráfego, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e o que acontece? A margem de lucro dela começa a cair. Porque isso aí não vai impactar, na maioria das vezes, não impacta tanto nas vendas, mas vai impactar demais no seu gasto com tráfego. Você está entendendo? É difícil. Eu falo para você, eu não conheço, eu não uso fórmulas para chegar num tráfego razoável, né? Como eu mesmo menciono esse termo bastante, eu não uso uma fórmula geral. Cada campanha, cada caso vai ter uma pegada específica. Não dá. É impossível você fazer isso aí. Tá? É impossível. E eu digo para você, não se preocupa com isso não. Preocupa em otimizar a sua campanha, preocupa com o CTR dos seus criativos, preocupa em ver ali, ter formas, seja através do Google Analytics, enfim, de alguma ferramenta de preferência gratuita para você focar em tráfego e não em pagar absurdo em ferramenta, para você ver se aquela campanha está funcionando. Como tem uma expressão bem comum que eu ouvia do meu avô, que era o seguinte: não procure chifre em cabeça de cavalo. Então não faz isso. Faz o básico. Otimiza. A sua otimização, eu tenho certeza disso. Se você tiver com a mesma segmentação e eu estiver anunciando com a mesma segmentação, só dos nossos criativos serem diferentes, muda bastante a forma que eu preciso otimizar a minha campanha e você precisa otimizar a sua. Então, não procure chifre em cabeça de cavalo. Tem coisa muito mais importante do que a gente perder tempo aqui tentando decifrar fórmulas, criar fórmulas para isso mesmo, porque, veja, se a gente cria uma fórmula, vamos imaginar que seja possível. Eu não conheço nenhuma, mas pode ser que alguém no mundo conheça. Para dimensionar um tráfego razoável de forma precisa, eu tenho certeza. Isso aí vai valer para determinada segmentação. Joia. Se essa fórmula for possível de ser feita, quando você tirar ela aqui da Exoclick e trazer ela aqui para a Traffic Factory, eu tenho coragem de apostar que ela não vai funcionar. Então, releva. O meu ex-patrão dizia o seguinte para mim: aquilo que não tem solução, solucionado está. Então é essa pegada. Preocupa com otimização. Não vamos ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. A otimização é que pega, tá? Otimização. Foca em otimização. Não tenta imaginar regras, isso e aquilo, que isso pode dar um bug na sua cabeça e vai tirar o foco do que realmente importa. Que é, adivinha, otimização. Agradeço os alunos por terem feito as perguntas. Se você quer fazer algum comentário adicional, deixe nos comentários abaixo ou entre em contato com o nosso suporte. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.